Análise consolidada. Quer conhecer sobre a matriz energética brasileira? Saber se sua procedência é renovável ou não? Se a resposta é sim, assista o vídeo e aprenda conosco. Para começar, preste atenção no glossário para você não ficar perdido. Eficiência energética é uma atividade que busca melhorar o uso das fontes de energia, ou seja, usar de modo eficiente a energia para se obter determinado resultado. GLP é o gás de petróleo liquefeito, uma mistura de gases de hidrocarbonetos utilizado como combustível em aquecimento, como fogões e veículos. Energia primária são todas as fontes provenientes diretamente da natureza, como vento, sol e água. Carvoaria é o lugar onde se produz carvão vegetal. E TEP é a tonelada equivalente de petróleo, unidade de energia que compara o poder calorífero de diferentes formas de energia com o petróleo. Primeiramente, vamos falar sobre a oferta interna de energia, OIE, que é a energia necessária para mover a economia. Entre 2005 e 2010, as matrizes energéticas brasileiras cresceram 4,99% ao ano devido ao crescimento econômico do país. Porém, a partir de 2010 houve declínio e o crescimento passa a 3,6% ao ano entre 2010 e 2020 e 3,4% ao ano entre 2020 e 2030. O agregado outras renováveis, apesar de ser menos relevante que o petróleo, a lenha e energia hidráulica, cresce de 6,3 milhões de TEP em 2005 para 50,6 milhões de TEP, tendo em vista 2030, com crescimento de 8,7% ao ano. Observa-se uma diversificação na matriz brasileira. Em 1970, o petróleo e a lenha compunham 78% da fonte do país. Em 2005, além dessas fontes, a energia hidráulica e os produtos da cana compunham 80,3% da matriz. Em 2030, espera-se que tais fontes e o gás natural componham 84,6% do consumo energético. As fontes renováveis são muito utilizadas no Brasil, com participação de mais de 58% da matriz em 1970, destacando-se a lenha, 44,5% em 2005, em decorrência de fontes mais eficientes, esperando-se para 2030 um aumento desse índice pela introdução da biomassa, biodiesel e processo H-Bio. Análise de eficiência global. O consumo de energia por habitante sempre foi baixo no Brasil, mesmo desconsiderando interferências climáticas que afetam a energia hidráulica, principal fonte do país. O crescimento econômico aumenta tal índice, uma vez que os habitantes passam a ter maior poder aquisitivo, consumindo mais energia. Para 2030, espera-se que mais de 238 milhões de habitantes necessitem de 560 milhões de TEP como oferta interna de energia, havendo uma evolução da oferta interna de energia que passa de 1,19 em 2005 para 2,33 em 2030, como mostra a tabela. Apesar do crescimento, o consumo de energia per capita brasileiro ainda é baixo se comparado aos países desenvolvidos, como, por exemplo, os Estados Unidos, que em 2030 espera-se 7,9 TEP por habitante, enquanto o Brasil terá 2,33 TEP por habitante. Outro aspecto relacionado é a intensidade energética utilizada por um país. A evolução dessa intensidade traduz o melhor uso que se dá à energia. Como mostra o gráfico, entre 1970 e 1980, há uma redução drástica na intensidade energética, indicando que o produto nacional aumentou com menor gasto energético, explicado pela substituição de fontes menos eficientes como a lenha para mais eficientes, como derivados do petróleo e eletricidade. Nos períodos subsequentes, espera-se um aumento da intensidade energética, explicado pelo desenvolvimento do país e de suas indústrias. Embora a intensidade energética tenha crescido, houveram perdas energéticas, observadas nos processos de geração térmica e elétrica e na transmissão e distribuição de eletricidade, gerando perdas nas. Em 2030, as perdas totais passaram a representar 13,24% da OIE,
percentual superior ao de 2005, de 10,4%. Observa-se ainda um aumento expressivo no consumo energético, que vai de 8% em 2005 para 9,1% em 2030, explicado pela entrada de centrais térmicas e novos centros de processamento de petróleo. Entretanto, mesmo com as perdas, há uma progressiva melhora nos indicadores de acesso à energia. O consumo residencial de energia por habitante passa de 0,45 MWh por habitante em 2005 para 1,19 MWh por habitante em 2030, ainda pouco se comparado com países desenvolvidos ou com a média mundial. Há ainda uma redução da dependência de energia elétrica devido à menor participação relativa da parte paraguaia de Itaipu no fornecimento brasileiro, ocasionando maior dependência de carvão para atender a demanda industrial e redução de disponibilidade do etanol para exportação, devido ao crescimento do consumo doméstico. Petróleo e derivados. Os investimentos no petróleo e seus derivados reduziram a dependência externa. Em vista disso, continua-se a exploração e produção desses e estima-se que essa produção atinja 2,96 milhões de barris por dia em 2020. Prevê-se que a produção de derivados do petróleo atinja 3,66 milhões de barris por dia, em razão da expansão da capacidade de refino necessária para atender a demanda doméstica. Em períodos de grande produção, espera-se um superávit no balanço produção-consumo, melhorando a economia interna. A expansão do refino e a oferta do biodiesel também geram um superávit no balanço de produção-consumo do óleo diesel, reduzindo a demanda de óleo cru, ou seja, petróleo extraído no campo produtivo. Devido à redução do consumo da gasolina, prevê-se uma reversão do quadro superavitário do balanço produção-consumo da fonte. A expansão do refino do GLP altera o cenário importador brasileiro, gerando pequenos superávites no balanço produção-consumo da fonte, reduzindo a demanda por óleo cru, justificado pelo uso do gás natural líquido. Observa-se uma substituição do uso de óleo diesel, da gasolina e do GLP por gás natural nas indústrias e áreas químicas e petroquímicas em geral. Em 2030, espera-se uma redução do uso do petróleo e seus derivados, que passam a ser responsáveis por 28% da matriz brasileira. Gás natural. A continuidade dos investimentos em exploração e produção permite elevar a produção do gás natural. Ainda assim, o crescimento da demanda no longo prazo sinaliza a necessidade de complementação da oferta de gás natural. O setor industrial permanecerá como principal consumidor do gás natural em processo continuado de substituição de óleo combustível. Na geração de energia elétrica, espera-se uma maior demanda por gás, na hipótese de despacho continuado das termoelétricas em carga máxima. Na tabela 6.7, pode-se ver a evolução da estrutura do consumo de gás e são apresentados os principais indicadores no balanço do gás natural. Como resultado, o gás natural ganha de forma expressiva. Fontes renováveis. As fontes renováveis do Brasil são as usinas hidrelétricas, que produzem energia a partir do movimento das águas, energia eólica, que produz energia a partir do movimento dos ventos, e os derivados da cana-de-açúcar, fontes que estão em grande ascensão e são biodegradáveis, ou seja, aquele que decompõe facilmente pela ação bacteriana. Também houve um aumento na produção de outros derivados, como a biomassa, destinada à produção de energia elétrica e até mesmo ao próprio etanol após passar por um processo de hidrólise. Nessas condições, espera-se que a cana e seus derivados passem a ser a segunda fonte de energia da matriz energética brasileira, ficando atrás apenas do petróleo e seus derivados. Energia elétrica. Em 2030, espera-se um consumo de 1.083,4 TWh, explicado por uma expansão de 4% ao ano desde 2005, justificado por iniciativas de eficiência energética, atrelado ao progresso autônomo, que supririam cerca de 5% da demanda, tendo como requisito de produção 1.030,1 TWh, exemplificado pela tabela 6.9.
observa-se uma redução de perdas totais da oferta de energia para 13,8% em 2030. A energia hidráulica perde participação na produção, mesmo sendo a principal fonte, representando 85% em 2005 e 70% em 2030, considerando que grande parte da energia é importada de Itaipu e binacionais. Em contrapartida, há um crescimento na participação da geração térmica, como nuclear, gás natural e carvão mineral, que passa de 7% em 2005 para 15% em 2030. As fontes renováveis também apresentam crescimento, representando 4% da oferta interna de eletricidade. A demanda por energia também sofre alterações. O setor industrial continua sendo o principal cliente de energia, responsável por 42% do uso da mesma em 2030. Observa-se um crescimento na demanda dos setores terciário e residencial, responsáveis respectivamente por 25% e 26% do consumo, explicado por crescimento no nível de renda e melhoria da distribuição da mesma, além de avanços na área de eficiência energética. O atendimento à demanda de energia foi possível graças à execução de um programa de ações e iniciativas na área de eficiência energética, que retiraria aproximadamente 53 TWh em 2030. Contudo, mesmo que a exploração e produção desses recursos sejam um aspecto muito importante para um país, existem problemas atrelados a eles, como, por exemplo, a emissão de gases causadores do efeito estufa, que falaremos agora. O efeito estufa é um fenômeno natural de aquecimento térmico da Terra, essencial para manter a temperatura do planeta em condições ideais para a sobrevivência dos seres vivos. Os raios solares, ao serem emitidos sobre a Terra, têm dois destinos. Parte é absorvida pelo planeta e transformada em calor para manter a atmosfera quente, e outra parte é refletida e direcionada para o espaço na forma de radiação ultravioleta. O excesso dos gases estufa age como isolantes por absorver a energia irradiada, formam uma espécie de cobertor térmico em torno do planeta, impedindo que o calor volte para o espaço. Atualmente, existe uma crescente preocupação mundial com as mudanças globais do clima, especialmente o aquecimento do planeta. Nesse aspecto, o Brasil tem se destacado por apresentar reduzidos índices de emissão, comparativamente ao resto do mundo, devido a elevado percentual de participação de fontes renováveis de energia na matriz energética brasileira. Aspectos como o nível de crescimento da economia e expansão do consumo de energia exercem papel fundamental na evolução futura de emissões de CO2. Assim, em razão do aumento da participação de fontes renováveis na matriz energética, como por exemplo a biomassa, o nível de emissões de CO2 deverá aumentar, mas com taxas médias de crescimento abaixo das taxas da demanda nas emissões dos recursos não renováveis. A evolução do consumo de energia primária implica na redução do ritmo de crescimento das emissões totais de CO2. Assim, como se pode observar, são os derivados do petróleo os maiores contribuintes para as emissões totais ao final do horizonte, ou seja, em 2030. A despeito de apresentar fatores de emissão menores do que os demais combustíveis fósseis, o gás natural expande sua contribuição, resultado da maior penetração na indústria, bem como para a geração elétrica. Do lado produtivo, o setor de transportes e a indústria são os maiores contribuintes para o crescimento das emissões no longo prazo, cerca de 68% do total. Cabe destacar que as estimativas de emissões apresentadas consideram premissas quanto ao uso eficiente da energia e a maior penetração de fontes renováveis de energia. A partir do que já foi discutido, é possível perceber que o Brasil está aumentando o consumo de energia, porém, não na mesma demanda que países desenvolvidos como os Estados Unidos. Além disso, está diversificando sua matriz energética, substituindo energéticos menos eficientes como a lenha por outros como o petróleo. Dessa forma, há um aumento da intensidade energética. Somado a isso, está fazendo grande uso de recursos renováveis, reduzindo as emissões de CO2 e, consequentemente, o aquecimento global. Por fim, outro fator importante é a diminuição da dependência externa
que possibilita a exploração e produção interna, aumentando os lucros do país. Espero que tenham gostado. Tchau! Created using Powtoon.